Apocalipse 17. A queda da Babilônia. A visão da grande prostituta montada sobre a besta. Um dos 7 anjos que traziam as 7 taças veio e me falou: Vem, eu te mostrarei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os seus habitantes se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então ele me levou em espírito até um deserto, e vi uma mulher montada sobre uma besta vermelha, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de vermelho, enfeitada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e segurava na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da prostituição. E na sua testa estava escrito um nome simbólico: a Grande Babilônia, mãe das prostituições e das abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus. Ao vê-la, fiquei muito espantado. Então o anjo me disse: Por que te espantaste? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era e já não é. Todavia, está para subir do abismo e irá para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, que era e já não é, mas voltará. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. São também 7 reis. 5 já caíram. Um existe, e o outro ainda não veio. Quando vier, deve permanecer por pouco tempo. A besta que era e já não é, também é o 8º rei. Está entre os 7 e irá para a perdição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis durante 1 hora, juntamente com a besta. Eles têm o mesmo propósito e entregarão à besta seu poder e autoridade. Combaterão contra o Cordeiro, que os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Os que estão com ele, os chamados, eleitos e fiéis, também vencerão. E disse-me ainda: As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres e a besta que viste odiarão a prostituta. Eles a deixarão desolada e nua, e comerão sua carne, e a queimarão no fogo. Porque Deus lhes pôs no coração que executassem o intento dele, chegassem a um acordo e entregassem seu reino à besta, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Apocalipse 18. A queda da Babilônia. Lamento sobre a terra. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele clamou em alta voz: Caiu, caiu a grande Babilônia, e tornou-se morada de demônios, lugar de todo espírito imundo e de toda ave impura e abominável. Porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os comerciantes da terra se enriqueceram à custa de seu luxo excessivo. Ouvi outra voz do céu dizer: Saí dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não incorrais nas suas pragas. Porque seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das maldades dela. Retribuí-lhe de acordo com o que ela vos deu, em dobro, conforme as suas obras. Dai-lhe bebida em dobro no cálice em que ela vos deu de beber. Causai-lhe tanto tormento e tristeza, quanto a glória e o luxo que ela buscou para si, pois no coração ela diz: Estou assentada como rainha, não sou viúva e de modo algum passarei por tristeza. Por isso, no mesmo dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome. Ela será destruída no fogo, pois o Senhor Deus que a julga é forte. Os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxo, chorarão e prantearão por ela, quando virem a fumaça do seu incêndio. Ficarão de longe com medo do tormento dela e dirão: Ai, ai da grande cidade, Babilônia, a cidade forte, pois numa só hora veio o teu julgamento.
Os comerciantes da terra chorarão e lamentarão por ela, pois ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, e toda espécie de madeira aromática e todo objeto de marfim, de madeira muito preciosa, de bronze, de ferro e de mármore, e canela, especiarias, perfume, mirra e incenso, vinho, azeite, flor de farinha e trigo, bois, ovelhas, cavalos e carros, escravos e até almas humanas. Também desaparecerão os frutos que a tua alma cobiçava. Todas as coisas delicadas e suntuosas desaparecerão e nunca mais serão encontradas. Os que vendem essas coisas e se enriqueceram com ela ficarão de longe, com medo do seu tormento, chorando, lamentando-se, dizendo: Ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de tecido vermelho e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Pois numa só hora foram destruídas tantas riquezas. Todos os pilotos, todos os que navegam para qualquer porto, todos os marinheiros e todos os que trabalham no mar ficarão de longe e, olhando para a fumaça do seu incêndio, clamarão: Que cidade é semelhante a esta grande cidade? E jogarão pó sobre a cabeça e clamarão chorando, lamentando-se, dizendo: Ai, ai da grande cidade! Por causa de suas riquezas, todos os que possuíam navios no mar se enriqueceram, e em apenas uma hora foi destruída. Exulta sobre ela, ó céu, exultai também vós, santos e apóstolos e profetas, porque Deus julgou a vossa causa contra ela. Um forte anjo levantou uma pedra, do tamanho de uma grande pedra de moinho, e jogou-a no mar, dizendo: A grande cidade da Babilônia será jogada com a mesma força e nunca mais será achada. Em ti não se ouvirá mais o som de arpistas, de músicos, de flautistas e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se encontrará mais em ti, e em ti não se ouvirá mais o ruído de moinho. A luz da candeia não mais brilhará em ti, e a voz do noivo e da noiva não se ouvirá mais em ti, pois teus comerciantes eram os nobres da terra, e todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Nela foi encontrado o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Apocalipse 19. A queda da Babilônia, alegria e triunfo no céu. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma forte voz como de uma imensa multidão que dizia: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois seus juízos são verdadeiros e justos. Ele julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Outra vez disseram: Aleluia! A fumaça que sai dela sobe pelos séculos dos séculos. Então os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! E do trono saiu uma voz que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Também ouvi uma voz como a de grande multidão, como o som de muitas águas e fortes trovões, que dizia: Aleluia! Porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro, e sua noiva já se preparou, e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E me disse: Escreve: Bem-aventurados os que são chamados à ceia das núpcias do Cordeiro. Disse-me ainda: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então lancei-me a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vitórias de Cristo contra a besta e contra o falso profeta. Então vi no céu aberto um cavalo branco, e seu cavaleiro chamava-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a cabeça trazia muitas coroas, e tinha um nome escrito, que ninguém conhece senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue,
e seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a coxa traz escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo em pé no sol, que clamava em alta voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes a carne de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos e de seus cavaleiros. Sim, a carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e seus exércitos reunidos para atacarem o cavaleiro e seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que realizou diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram jogados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram da carne deles.